Olá, bem-vindo à memória. Olá, bem-vindo a mais um encontro. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Estou muito animado e espero que você também. E sabe por quê? Porque os assuntos de hoje serão muito interessantes. Veja só, nesta aula, falaremos sobre alguns problemas comuns que podem ocorrer na sua rotina ao lidar com computadores. Logo no início, já vamos mostrar alguns casos. Prossiga para conhecê-los. Caso 1. Todas as vezes que vou copiar arquivos do pendrive para meu computador eu não consigo. O computador sempre dá erro. O que será que há de errado com ele, hein? Caso 2. A memória do meu computador queimou e agora preciso comprar outra. Mas são tantos modelos que não sei qual é o certo. Qual devo comprar? Quantos problemas, não é mesmo? Mas você não precisa se preocupar. Depois de estudar o conteúdo desta aula, saberá o que os provocam e o que é preciso para resolvê-los. Então, sem mais demora, clique nos ícones que aparecem na sua tela e conheça os assuntos de hoje. É isso aí. Nesta aula, estudaremos as memórias RAM e ROM, além dos diferentes pentes da memória RAM. Também abordaremos a evolução histórica das memórias. E já aviso que enfatizaremos o estudo da memória RAM devido à sua importância no funcionamento do computador. E logo você saberá por quê. Viu só que interessante? Então, sem mais demora, vamos começar nossa aula. Primeira parte. Memórias RAM e ROM. Quando o processador realiza tarefas, ele precisa buscar os dados em algum lugar do computador. Sendo assim, você sabe me dizer qual o componente que armazena esses dados? Confirme clicando sobre o ponto de interrogação que está na tela. Isso mesmo. O componente responsável por armazenar dados do computador é a memória. De maneira mais completa, a memória é um circuito eletrônico responsável pelo armazenamento dos dados. Sua principal característica é acessar de forma rápida esses dados armazenados. Daí sua importância para os computadores e para vários aparelhos eletrônicos. Sem segredos até aqui, não é mesmo? Então, vamos exercitar essas novas informações. Para começar, escolha a alternativa correta. O componente responsável pelo armazenamento dos dados. Agora responda se esta afirmação está ou não correta. É isso mesmo. A principal característica da memória é acessar rapidamente seus dados. Responda mais este, selecionando a alternativa correta. Não esqueça, para realizar suas tarefas, o processador precisa buscar os dados na memória. Continuando nosso assunto, saiba que existem tipos diferentes de memórias. As diferenças dizem respeito à aparência, à tecnologia empregada e às funções que elas desempenham. Nesta aula, conheceremos duas delas, a memória ROM e a memória RAM. Para facilitar seu entendimento, faremos isso separadamente. Sendo assim, fique atento. Começaremos pela memória ROM. A sigla ROM significa Read Only Memory, que em português quer dizer memória de somente leitura. Por essa tradução, já podemos deduzir sua função. Este tipo de memória possui informações que foram pré-gravadas e não podem ser apagadas ou alteradas. Por isso, é apenas para leitura, isto é, o computador apenas lê seu conteúdo. Um exemplo de memória ROM que podemos encontrar no micro é a BIOS. Ela contém um programa que é executado ao ligarmos a máquina e que tem como função preparar o computador para que o sistema operacional possa ser executado. Vale ressaltar que, por ser do tipo ROM, ela já vem gravada de fábrica e não pode ser apagada ou alterada.
Vamos ver se você fixou esse conteúdo? Então responda ao exercício escolhendo entre verdadeiro ou falso corretamente. Confunda. O significado em português da sigla ROM é memória de somente leitura. Agora temos um jogo, a forca. Para participar, basta responder. O tipo de memória que possui informações que foram pré-gravadas e não podem ser apagadas ou alteradas é... ROM é o tipo de memória que possui informações que foram pré-gravadas e não podem ser apagadas ou alteradas. Agora que você já conheceu a memória ROM, vamos falar sobre a memória RAM. Esta é a principal memória contida nos computadores. Por isso, focaremos nosso estudo neste tipo de memória. Mas será que você sabe o que significa a sigla RAM? Clique na interrogação que aparece na tela e confira. RAM é a sigla para Random Access Memory, que, em português, significa memória de acesso aleatório. Isso quer dizer que esse tipo de memória permite que os arquivos armazenados sejam alterados ou apagados. Vou explicar melhor. Nesse tipo de memória podem-se gravar ou apagar os dados quantas vezes houver necessidade, diferentemente da memória ROM. Isto também faz da memória RAM um importante componente do computador. Sem segredos até aqui, não é mesmo? Então, tenho outra forca para você. Vamos lá. O tipo de memória cujo significado da sigla é memória de acesso aleatório é... RAM significa memória de acesso aleatório. Continuando, saiba que a memória RAM armazena os dados temporariamente, isto é, somente enquanto estiver energizada. Dessa forma, quando desligamos o computador, perdemos tudo que está armazenado na memória RAM. Mas há uma solução para isso. Para não perdermos os arquivos, precisamos salvá-los no HD. No entanto, isso é outra história. Por ora, vamos nos atentar às memórias e garantir que fixe o conteúdo com mais alguns exercícios. Na memória RAM é possível gravar ou apagar os dados quantas vezes houver necessidade. Certo. Podemos gravar ou apagar dados quantas vezes for necessário na memória RAM. Agora, responda escolhendo verdadeiro ou falso. É com você aí. Para não perder as informações contidas na memória RAM, é necessário salvá-las no HD. Você já deve ter notado que a memória é mais um componente essencial do computador, não é mesmo? Saiba que na sua apostila você aprenderá a manusear e instalar esses módulos de memória. Não deixe de conferir. Agora, antes de continuar a estudá-los, vamos avaliar o que você aprendeu nesta primeira parte da aula. Boa sorte! Selecione ou não para cada alternativa. Muito bem. Terminadas as avaliações, podemos prosseguir. Vamos lá. Segunda parte. Os diferentes pentes de memória RAM. Iniciaremos agora um assunto muito importante. Os diferentes pentes de memória RAM existentes. Quando as memórias começaram a ser utilizadas, eram diretamente soldadas na placa-mãe conhecidas como DIP. Mas este método caiu logo em desuso, pois além de ocupar muito espaço, era difícil substituí-las. Surgiram então os primeiros pentes de memórias, que eram as mesmas memórias DIP, porém não mais soldadas na placa, mas encaixadas no slot próprio. Isso facilitou muito a manutenção, sendo que até mesmo pessoas mais inexperientes podiam fazê-la. E não parou por aí. Com a evolução no formato das memórias, que passaram a se encaixar nos slots, as placas-mãe também tiveram que se adaptar. Vamos fazer uma pausa para responder a alguns exercícios sobre esse assunto. Para começar, escolha verdadeiro ou falso corretamente. É
Como vimos, nos primeiros pentes, as memórias eram soldadas na placa-mãe. Agora, selecione começaram a ser utilizadas. Eram diretamente soldadas na placa-mãe conhecidas como DIP. Pois bem, vamos prosseguir com este assunto. Saiba que não demorou muito para as memórias DIP serem superadas por outras melhores. Foi aí que surgiram os pentes de memória SIM. Conheça o significado da sigla SIM clicando na interrogação que aparece na sua tela. Isso mesmo. A sigla SIM significa Single Inline Memory Module, ou seja, módulo de memória em linha única. Este nome deve-se ao fato destas memórias possuírem uma única linha de 30 contatos, que são esses quadradinhos dourados na parte inferior da memória. Elas possuem várias capacidades de armazenamento, sendo as primeiras de 512 KB e, posteriormente, de 1, 2 e 4 MB. Mas ainda havia alguns inconvenientes. Para que o computador pudesse funcionar, era necessário o uso de, no mínimo, 4 pentes idênticos. Vou explicar melhor. Era necessário utilizar 4 pentes porque os processadores trabalhavam com um barramento de comunicação de 32 bits, enquanto estes pentes trabalhavam com barramentos de 8 bits. Então, para que o processador e a memória falassem a mesma língua, era necessário dispor de 4 pentes com 8 bits cada um para conseguir totalizar 32 bits. Quantas informações interessantes, não é mesmo? Então, vamos dar mais uma pausa e garantir a fixação delas com alguns exercícios. Para começar, uma forca. A memória DIP, com o tempo, evoluiu para que tipo de memória? A memória DIP, com o tempo, evoluiu para a memória SIM. E quanto às capacidades das memórias? Isso mesmo. A memória SIM possuía inicialmente capacidade de 512 KB, mas depois progrediu para 1, 2 e 4 MB. Agora você deverá selecionar a alternativa correta. Que no início, para que o processador e a memória se comunicassem, eram necessários 4 pentes de 8 bits cada um. Agora, você irá descobrir como esse problema de comunicação entre o processador e os pentes de memória foi resolvido. Os fabricantes criaram um novo pente de memória que possuía a estrutura SIM, mas agora com 72 vias de contato. Sua capacidade de armazenamento também aumentou, passando para 4 MB, 8 MB, 16 MB e até 32 MB, assim como o barramento de comunicação, que evoluiu para 32 bits. Muito bem. De posse de mais essas informações, é hora de exercitar. Escolha sim ou não para esta afirmação. Para melhorar sua utilização, os fabricantes criaram um pente de memória SIM de 72 vias de contato. Mas não foi só isso. Engane. Os fabricantes aumentaram a capacidade de armazenamento das memórias para 4 MB, 8 MB, 16 MB e até 32 MB. Apesar dessa evolução das memórias, o sossego durou pouco. É que logo surgiram processadores que trabalhavam a 64 bits. Então, pense. Se o computador possuísse um processador de 32 bits, bastava utilizar um único pente de memória que o mesmo já funcionava. Até aí, tudo bem. Mas, se o processador fosse de 64 bits, por exemplo, veja que problema. Era preciso utilizar no mínimo 2 destes pentes para que o computador funcionasse. Não vamos nos prender a isso, pois logo você verá que esse problema foi muito bem resolvido. É que agora precisamos estudar as diferenças físicas entre os pentes. Como você pôde observar na imagem, os pentes SIM de 72 vias de contato são maiores que os de 30 vias. Eles também possuem um chanfro em sua estrutura que possibilita um encaixe perfeito com o slot da placa-mãe. Assim, chegamos à conclusão de que não é possível encaixar uma memória SIM de 72 vias num slot para a memória SIM de 30 vias e vice-versa. Note que, mais uma vez, a placa-mãe precisou acompanhar a evolução das memórias e dos processadores.
é que devido ao tamanho e aos chanfros, não era possível encaixar uma memória SIM de 72 vias num slot de 30 vias e vice-versa. Caso contrário, a nova comunicação de 64 bits não seria possível, nem o encaixe da nova memória que agora possuía um chanfro. Assim, o slot da placa-mãe precisou se adequar. Muito bem. Com mais informações importantes aprendidas, é hora de fixá-las. Então escolha verdadeiro ou falso. Isso mesmo. Devido ao tamanho e aos chanfros, não é possível encaixar uma memória SIM de 72 vias num slot de 30 vias e vice-versa. Para comportar memória SIM de 72 vias, é isso aí. As placas-mãe tiveram que se adaptar para que seus slots comportassem memória SIM de 72 vias de contato. Pois bem, você deve concordar comigo que essa mudança em relação à memória SIM foi um grande salto tecnológico, comparada ao seu irmão mais velho, o DIP, não é mesmo? Mas mesmo assim, as mudanças não acabaram. Logo depois disso, surgiram os pentes DIN. A sigla DIN significa Double Inline Memory, que em português significa memória em linha dupla. Estes pentes de memória DIN trabalhavam com duas linhas de contato, uma na frente e outra atrás, possuindo então 168 vias. Isso possibilitava trabalharem com um barramento de comunicação de 64 bits, sem ter que usar dois pentes de memória. Saiba também que os módulos DIN de 168 vias possuíam capacidade de armazenamento de 32, 64, 128 e 256 megabytes, além de algumas pequenas alterações na estrutura. Este novo pente possuía um chanfro a mais em relação ao antigo, por isso, não tinha como instalá-lo num slot para pentes de 72 vias. Isso nos mostrou mais uma vez que a placa-mãe precisou ser remodelada e possuir um novo slot para as memórias com dois chanfros. Agora que você conhece mais este pente de memória, responda a alguns exercícios. Diga se a afirmação é ou não correta. Trabalhavam com duas linhas de contato, uma na frente e outra atrás, possuindo então 168 vias. Agora selecione as alternativas corretas. Então agora, vamos verificar se você compreendeu todo o conteúdo que foi exposto nesta segunda parte da aula. Para isso, você deverá realizar dois testes. Boa sorte! Neste primeiro, você deverá marcar verdadeiro ou falso corretamente. Selecione as alternativas que estão corretas. É isso aí! O segredo é estudo e dedicação. Lembre-se de que você tem sua apostila tanto para rever este conteúdo quanto para aprender muito mais. Agora, vamos prosseguir e aprender ainda mais. Terceira parte. Evolução histórica das memórias. Como observamos há pouco, as memórias DIN foram um grande salto em relação às memórias SIM. É que seu barramento de comunicação era mais rápido, além de possuir uma capacidade maior de armazenamento de informações.
Mas as mudanças não pararam por aí. Os processadores estão em constante evolução. Então, para que a memória RAM conseguisse comunicar-se perfeitamente, foi preciso acompanhar esse progresso. Para que você conheça melhor essa história, trouxemos o Augusto, um técnico em hardware que possui bastante experiência na área. Acompanhe. Olá, Rogério. Espero que eu possa ajudar contando um pouco do que sei nessa área. É o seguinte. Quando as memórias DIN de 168 vias surgiram, o processador mais potente era o Pentium 3. Sua comunicação se dava numa frequência de 133 MHz, o que era muito rápido para a época. Mas, como era de se esperar, logo surgiram processadores mais potentes que obviamente necessitavam de memórias com maior eficiência. Então surgiu o problema. Os processadores eram bastante rápidos, mas as memórias tão lentas quanto antes. Por isso, não era possível utilizar todos os recursos dos novos processadores. Bom, era o que eu tinha para contar. Espero ter ajudado vocês. Até logo! Ajudou sim, Augusto, e muito. Pode deixar que eu termino de contar essa história. Para sanar este problema, os módulos DIN evoluíram, utilizando agora chips de memória denominados DDR. Eles passaram a ter 184 vias, processando o dobro de informações das anteriores. Observe. Elas trabalhavam a 133 MHz, mas processavam 2 dados por vez. Então, a frequência de trabalho dobrou, passando para 266 MHz. Então, podemos dizer que 133 MHz é a frequência real e que 266 MHz é a frequência nominal. Agora sim, o processador e a memória podiam se comunicar numa velocidade aceitável. Muito bem. Chegou o momento do nosso aluno fixar os novos conteúdos. Vamos lá. Marque sim ou não para cada alternativa. Quando as memórias DIN surgiram, o processador utilizado era o Pentium 3. Depois, esses módulos passaram a utilizar chips do tipo DDR. Anteriormente, o modelo DIN possuía uma frequência de 133 MHz. Já com o uso do chip DDR, trabalhava com o dobro da potência. Isso sim é evoluir, não é mesmo? Faça outro exercício agora escolhendo sim ou não corretamente. É isso. Como os processadores estão em constante evolução, a memória RAM precisou modificar-se para acompanhar esse progresso. Logo surgiram memórias mais velozes, como a DDR com 200, 266, 333 e 400 MHz. Ressaltando que esta possuía 184 vias de contato e um único chanfro. E, como era de se esperar, o modelo DDR evoluiu para DDR2, um nome bem sugestivo. Sabendo disso, você deve estar se perguntando quais são as diferenças entre elas, não é mesmo? Para se ter uma ideia, a maior frequência da DDR é a menor da DDR2, que são 400 MHz. É que as demais são de 533, 667 e 800 MHz. Hoje, inclusive, já existem as memórias DDR3 que oferecem cerca de 1.600 MHz. Uma modificação importante que devemos citar aqui é sobre os contatos, que na DDR somavam 184 vias e na DDR2 estão em 240 vias. Outra coisa, os chips do pente de memória DDR são soldados lateralmente. É por isso que podemos ver as perninhas do chip. Já na DDR2, utilizamos o novo encapsulamento, o FPGA. Sua principal característica é a maneira com que os chips são fixados no pente. É que a solda é feita na parte inferior do chip, e isso nos impede de ver suas perninhas. Quantas informações novas! Por isso é preciso exercitá-las. Prossiga para fazer a primeira atividade. Escolha sim ou não corretamente mesmo.
O DDR2 utiliza um encapsulamento diferente, o FBGA. Agora escolha entre verdadeiro ou falso de acordo com o conteúdo aprendido. No encapsulamento FBGA, a memória é soldada na parte inferior do chip e isso nos impede de ver as perninhas. Sabendo disso, tenho uma pergunta. Qual será a sua vantagem? Clique no ponto de interrogação que aparece na sua tela e descubra. Isso mesmo. No encapsulamento FBGA, o sinal elétrico é transmitido mais facilmente. E não é só isso. Também podemos observar outra diferença entre os pentes DDR e DDR2. Na imagem, os chanfros no meio dos dois pentes, à primeira vista, parecem estar no mesmo lugar. No entanto, isso não é bem assim. Note que o chanfro do pente DDR2 é um pouco mais deslocado para a esquerda. Então, podemos dizer que uma memória DDR2 não pode ser fixada no slot da memória DDR e vice-versa. Lembre-se, para instalar uma memória, devemos nos certificar de que a placa-mãe é compatível com a mesma, senão podemos danificar a placa ou a memória. Preste muita atenção nisso. Muito bem, de posse de novos conhecimentos, é hora de fixá-los com mais um exercício. Sendo assim, verdadeiro. Para instalar uma memória, devemos nos certificar de que a placa-mãe é compatível com a mesma, para não danificá-las. Assim, terminamos de conhecer os pentes de memória, bem como sua evolução. Sabendo disso, é hora de verificar seu aprendizado com algumas avaliações. Lembre-se de que elas valem pontos e, por isso, precisam de atenção. Boa sorte! Para começar, marque sim ou não corretamente. Alternativas que estiverem corretas. Avaliações. Vamos prosseguir, pois chegou a última parte da nossa aula. É hora de praticar. Agora, você colocará em prática os assuntos estudados hoje. Lembra-se dos casos do início da nossa aula, pois chegou o momento de resolvê-los. Vamos começar. Toninho nos disse que seu computador dá erro durante a cópia de arquivos do pendrive para o computador. Indique então a solução para esse problema. Por um problema de fabricação, a memória não conseguia armazenar os dados copiados, retornando erro. Por isso, a solução foi a troca deste componente. E quanto ao caso de Marisa? Ela não sabe qual tipo de memória deve comprar. Ajude-a indicando a opção correta. No momento de escolher a memória, é preciso verificar o slot da placa-mãe. Para que o encaixe ocorra, eles devem ser compatíveis, como a indicada para Marisa. Resolvidos os problemas, vamos rever os assuntos da aula de hoje. É hora de recordar. Logo no início, você conheceu os módulos de memória RAM e ROM e suas principais características. Em seguida, conheceu os diferentes pentes de memória RAM existentes. Logo depois, aprendeu sobre a evolução histórica das memórias. Por fim, através de exercícios práticos, utilizou o conteúdo da aula na resolução de alguns problemas. Pois bem, terminamos de estudar o conteúdo da aula de hoje, que por sinal foi bastante produtiva.
Você está curioso para saber como se saiu nos testes, não é mesmo? Confira então sua pontuação. Lembre-se de anotá-la em sua apostila, no lugar reservado para isso. Não deixe de rever o conteúdo e aprender ainda mais. Ela é uma poderosa ferramenta de estudos. Ficamos por aqui.